Fala galera, tudo bem com vocês? Olha nós aqui para um vídeo diferente. Aliás, a partir de agora a gente vai começar a gravar uns vídeos para vocês sobre assuntos da semana, assuntos que viraram polêmica na internet durante a semana. Essa é a primeira edição do Grilados Joga o Assunto na Mesa. Exatamente. E você tem que ficar até o final desse vídeo para saber os bafões bafoneiros desse vídeo. Pois é. Agora a nossa voz da consciência vai jogar na mesa aí o primeiro assunto. Primeiro assunto, vamos lá. Léo Lins. Eita! Esse rendeu, hein? Já começa nessa. Esse tinha que ser por último. Porque rende muito. Eu acho que tem que ser o primeiro, porque é um assunto que já tá meio que diminuindo aí na história, né? O pessoal gosta de falar quando o negócio tá na alta. É, gata. É, aquele assunto que cresce, aí depois quando é resolvido ou quando não sei o quê, ninguém sabe o que aconteceu, né? Sim. Eu posso falar sobre Léo Lins porque ninguém vai ver minha cara, então eu não vou ser preso. Não é? Eu boto a foto dele. A gente coloca a sua foto, não é? Então, gente, polêmico, né? Polêmico. Eu acho que assim, essa história ela tem dois lados. Eu Sim. acho que tem três lados. Deixa eu só aproveitar aqui. A história é o seguinte: ele foi condenado a pagar uma multa, um absurdo, e a, se eu não me engano, 8 anos de prisão por conta de uma piada que ele fez em um show. Então, aí, só para dar um sentido ao que nós vamos falar sobre Léo Lins aí, agora o tema tá com vocês. Vamos lá. Eu acho que essa história tem três lados, né? O primeiro lado é a questão do Léo Lins em si. A gente sempre vai ver a pessoa como um simples comediante, um artista que está em cima de um palco e faz ali uma loucura e tal, fala comentários e fala sem pensar muitas vezes, ou já cria no conceito de experimentar, e ele muitas vezes não vê maldade, ou vê a maldade e quer ver o negócio pegar fogo. Então esse eu acho que é o primeiro lado, né? O artista em si. Sim. O segundo lado é a pessoa que se sentiu ferida, né? Porque se chegou nesse assunto todo, alguém estava ali dentro daquele teatro, daquele lugar e se sentiu ferido, né? E o terceiro lugar, porque assim, muitas vezes a gente se sente ferido com algo que não é, mas o terceiro lugar é o peso da piada. Então acho que são três assuntos que a gente tem que destrinchar aí. Olha, são coisas diferentes que eu vou tocar no assunto, mas que me lembra muito, porque eu assisti uma matéria falando sobre Elis Regina, na época da ditadura, que ela não podia cantar tal música, ela não podia fazer qualquer coisa, porque senão ela era retirada. E foi num programa da Hebe que ela quase foi expulsa. Sim. E aí, agora, voltando pro Léo Lins, tudo bem, tem um peso e tudo mais, mas eu acho que existem maneiras de poder chegar até o artista e falar, olha, cuidado com isso, não sei, não ao ponto de pagar uma multa milionária, não ao ponto de ficar preso por 8 anos, porque temos crimes muito pior no Brasil que pegam 4 anos de cadeia, 2 anos de cadeia, paga-se uma multa e sai da cadeia. As piadas em si que levaram a esse processo e esse veredito final foi falando sobre a minoria que eles colocam, Sim, né? Negros, homossexuais, idosos, obesos, nordestinos e entre outros. Particularmente falando, eu acho que ele já contou piadas muito mais pesadas que não chegaram, não terminaram dessa forma. Né? Exatamente. Sim. Eu vi alguns. Como, por exemplo, pesquisar aí, tem uma polêmica de uma piada que ele fez, como que fala? Apologia à pedofilia. Então, pra mim, particularmente, falando a minha opinião, Sim. né? A minha opinião, é uma piada muito mais pesada. Uma vez eu vi uma enquete na internet, escrita assim, o que vocês falam quando terminam de transar? Aí eu fui lá e escrevi, não conta pra sua mãe que eu te dou uma boneca. Porra, me xingaram muito, seu pedófilo merece um tiro. Falei, cara, como é que você dá pra piada o mesmo peso que você dá pro crime? Pô, esse dia eu fiquei mal. Sério, um monte de gente me chamando de pedófilo. Eu só fiquei melhor no dia seguinte, quando eu fui no parquinho olhar as crianças. Falei, vai no trepa-trepa agora. Sou completamente contra a pedofilia. Sou mais a favor do incesto. Se for abusar de uma criança, abusa do seu filho. Ele vai fazer o quê? Contar pro pai? Coisa. Olha um pai incestuoso aplaudindo essa. Que isso?
Porém, a gente tá num momento que as pessoas, assim, comentam uma coisinha, assim, sobre, às vezes, sentir ofendido, aí vira né? Sim. Vira aquele... É porque assim, eu sinto palco, muito que a gente aquela tá num coisinha momento toda. de resgate, né? Sim. Eu acho que assim, as minorias em si, elas foram massacradas durante tantos anos que eu percebo que deu. Como que é quando você bebeu no dia seguinte? Você dá uma A ressaca. ressaca. Uma ressaca de massacre. E aí existe um exagero da minoria por conta. Eu não estou retirando as coisas que ele falou. Não. Porque realmente existem algumas piadas que eu achei pesadas. É pesada. Assim. Não me aciona gatilhos, né? Mas eu achei pesada. Eu me coloquei no lugar da pessoa ali, né? No caso da minoria em si, ali eu falei, é pesada. Só que o que eu achei, na verdade, é o peso do processo em si. É isso, é sobre isso. Porque que nem eu fiz a comparativa de Elis Regina com ele. Sim. Só que a Elis Regina, ela não podia tocar naquela época tal assunto, porque senão ela poderia ser presa. Existia antes de ser presa, poderia falar, não, você simplesmente não vai fazer. A mesma coisa virar pra ele e falar, olha, no seu show não pode ter isso, isso, isso. 8 anos de cadeia. Agora, 8 anos de cadeia? Cara, 8 anos de cadeia. Tudo bem que eu vou Isso fazer eu não um comentário agora, pode ser que eu seja Lei cancelado. brasileira, meu amor. Eu vou fazer um comentário aqui que pode ser que eu seja cancelado, que assim, a gente percebe também que foi uma coisa meio do Léo Lins também, né? É assim, vou jogar pra ver o que rola, porque, gente, vamos ser sinceros, até essa polêmica, quem era Léo Lins? Era um cara que participava do The Noite. De vez em quando ali. Você concorda comigo? E aí... Bastante. Não, pelo povo Ele não hetero... atingia tanto o público, Sim, todos os públicos. pelo Eu povo não hetero... conhecia tanto assim, não. Pelo povo hetero, ele era mais conhecido, né? Por outros públicos, não era tão conhecido. Ele era o cara que tava ali no The Noite. Ele era conhecido, mas não era famoso. Sim, sobre isso. Sim. Até o menino lá, o outro que eu também não lembro o nome, que também trabalha no The Noite, Murilo Couto. Também é a mesma coisa. Ele é conhecido, mas não é famoso, a mesma coisa, né? Não assisto. Nunca, na verdade, eu assisto pelo YouTube de vez em quando os episódios, que eu gosto muito do The Noite. Saiu também. Saiu. Outra polêmica. Outra polêmica que a gente pode falar também. Talvez seja uma jogada do The Noite? Como assim? será? Como assim? Danilo Gentili é o rei. Danilo Gentili é o rei da polêmica. Mas é o que eu, assim, quem era Léo Lins na fila do pão? Ele era o Léo Lins. O cara que tava ali, todo mundo sabia que existia, mas depois disso, cara... Mas teve uma outra polêmica que eu tô lendo aqui, vou até passar pra vocês. Ele já havia sido condenado a pagar R$44 mil por danos morais após ofensas a uma mãe de um jovem autista e teve o show cancelado em 2021 pela Prefeitura do Guarujá, que ele também acusou de censura. Também o acusou de censura. Eu sinto aí, isso. Aí, no caso, que nem... Vou falar meu ponto de vista. Aí foi um crime, né? Vou falar meu ponto de vista. Ó, se eu sei quem é... Pra eu ir assistir um show de comédia de alguém, eu vou pesquisar no YouTube quem é esse cara. E aí eu não vou. É simples. Sim. Eu não preciso... ele me ofendeu. Eu fui lá ver por quê, se eu já sei quem é o cara... Sim, mas ó, nessa questão que a Lady agora colocou, ele direcionou exatamente a uma pessoa. Sim. Aí eu vejo como um crime de responsabilidade. Agora, quando ele fala, vamos supor, ele faz sobre pretos, né? Porque assim, o Paulo Gustavo, quando ele fazia a personagem de preta... Sim, foi a grande polêmica, né? Grande polêmica, ele quase teve que deixar esse personagem lá. Ele fez, acho que 2 episódios só como... ele fez 2 episódios só como preto, ele teve que mudar. Não fazia mais como preto. Ele fazia como a mulher da comunidade. Da comunidade, Você entendeu? Então, assim, tá muito complicado. A gente vive uma falsa ditadura. A ditadura que eu falei, a ditadura popular, não é mais a ditadura do governo. Mas aí... Então eu acho assim, claro, ele tem umas piadas um pouco fortes, muito pesadas. Eu acho que assim, em algum momento que aí ele... só chegar e falar assim, olha, infelizmente não dá pra você fazer isso. Mas a questão de pagar multa porque o cara tá ganhando dinheiro, ou porque ele tem que ser preso, porque ele... Você entendeu? Existem coisas muito piores. E a gente não tem nem cadeia. Pode falar. Vou jogar só uma pimenta. Se ele fosse um cara contratado pela Globo, será que teria dado o mesmo boom que deu?
Então, Só que eu Eu acredito, acho, sim, mas eu vou falar uma eu coisa pra acredito que você. sim, porque nós É. temos vários militantes em várias Mas- categorias. Mas não Sim. com 8 anos de prisão e o valor absurdo. Talvez daria, porque é Sim. uma coisa que não dá para abafar, mas um pouquinho. O que mais Mas eu posso falar uma coisa pra aparentemente. você? Eu sinto também, se você for analisar também, nesse instante, você vai perceber que, na verdade, já é meio que um costume da comédia nacional nossa, não sei em que momento da história, de criar uma polêmica absurda ao ponto de ter processos. Teve a questão da Vanessa Camargo, do Rafinha da Vanessa Camargo, a grande polêmica, não precisa nem mencionar, porque é algo bem pesado. Então, eu sinto que o Igor também tenta, a todo momento, tá levantando uma polêmica, né? Tá na linha. Mas eu sinto que pode ser que o Léo Lins viu uma saída, sabe? Você sabe aquela pessoa que assim, porque pensa comigo, sabe aquela pessoa que tá ali na empresa? Ela sempre tá próxima de ser, de virar gerente, né? Mas ela nunca vira gerente, ser, como que é? Promovida, mas nunca vira, nunca vira, nunca vira. Aí o cara aperta o botão do foda-se e vai. Eu sinto que tá acontecendo isso na comédia. Pode ser que seja um engano meu, mas eu sinto isso. Né? Veio lá do Rafinha, veio do... Na verdade, a comédia hoje tá chata também. Tá chato porque Ah, não não pode tem- se falar não tem nada, né? Não, né? É. Não tem outra opção. Então, assim, bem, eu acho que esse que é o movimento do pessoal da comédia aqui. A piada dele foi pesada, mas não é a única que eles estão querendo calar. Então você não pode fazer mais piada por nada. Sim. Né? Tem um vídeo Na verdade, eu acho que os humoristas, eles estão, para tentar fugir um pouco disso, e eu vejo muito isso com o Thiago Ventura, por exemplo, eles contam muito a própria história, porque aí ele não se sente ofendido contando a própria história. Você entendeu? As pessoas vão rir, o show dele é magnífico, ele é top demais. A gente já foi, muito legal. Então, assim, eu não vou ofender porque eu não vou falar de você, eu vou falar de mim, vou contar a minha história. Então, assim, ele faz a história dele cômica, as pessoas dão risada e ele não vai se sentir ofendido, ele não vai se autoprocessar, né? Então aí tá de boa, então acho que eles estão migrando muito pra esse lado. Mas Sim. ele não E de outra, gente. Você ia Então, mas é falar o que eu ia falar agora. mas você ia falar Imagine o grande ícone da comédia, porque assim, todos os comediantes olham ele como o rei da comédia, que foi Chico Anísio. Sim. Olha quantos personagens Chico Anísio fez. Era lindo de se ver. Chico Anísio já fez gay, Chico Anísio já fez preto, Chico Anísio já fez de tudo. Gente, imagine Vera Verão se sentindo ofendida com uma piada na Praça é Nossa. Sim. Preta, careca, gay. Imagina ela assim, pronto, não vai ter mais E graça. aí, todos os comediantes olham, têm as referências. Nós, artistas, nós temos uma referência. E a referência do comediante é muitas vezes olhada para o Chico Anísio. E às vezes eles querem trabalhar a comédia baseada no que o Chico Anísio fazia. Entendeu? Porque nada se cria, tudo se copia, né? Mas, ó, E a gente modifica. A questão do Léo Lins, Só que uma agora coisa tá que tudo deixou ele. complicado. Sim, tá tudo complicado. Imagine ter-se insana numa época agora. É um pouco complicado. Uma freira que é um convento porque ela quer cuidar de crianças especiais. Eu acho que assim, é óbvio. Eu sinto que tá acontecendo uma transição. Tanto em todos os aspectos, em todas as áreas, e a comédia é uma delas. Existe já uma transição que aconteceu. Alguns já se adaptaram, como o Albani, por exemplo, o Thiago Ventura? Thiago Ventura. Alguns já se adaptaram muito fácil, Sim. né? E alguns ainda estão um pouco perdidos com essa nova adaptação, como o Léo Lins, por exemplo. E às vezes acaba sendo pesado, porque traz aquela comédia muito anos 90, 80, e acho que as pessoas não querem mais aquilo, sabe? Sabe por que eu falo? Você não quer, não assista. Não vai assistir. Mas Não sabe vai, que mas a gente não tem o direito de falar pra ele, cala a boca. Sim. Mas o pior Vai não foi ser preso isso. por Então, mas aí, O Fer, pior é que ele está sendo Aí, Fer. processado não pelas pessoas. Talvez um ou outro, que foi uma coisa, inclusive, que ele deixou muito claro, que ele ficou possesso da vida. O valor e o tempo de cadeia foi por quê? De condenação, melhor dizendo. Foi porque inventaram um processo coletivo, como se todo mundo tivesse sentido ofendido ali. Entendeu? Então chegou nesse nível por conta disso. E é uma das coisas em que ele comentou e que o pessoal ficou mais... porque se fosse uma pessoa ia ter um tempo, eu entendi o que você quer dizer. E como foi meio que entendido que é um processo coletivo, Exatamente. porque tava todo o teatro ali, né? O maior do comediante é justamente isso. Qual é o limite do humor? Sim.
E aí eu acredito que assim, o limite existe, né? A partir do momento que você invade o espaço do outro, você tem que entender onde você está pisando. Sim. E é um risco. Claro que ele sabia, quando ele começou a fazer esse tipo de piada, ele sabia do risco que ele Lógico que sabia. é besta também. Sim. Então ele quis ir por esse caminho. Mas a gente, quando a gente está estudando teatro e a gente vai a fundo desse estudo, o ator, ele está emprestando o seu corpo pro personagem. Entendeu? Então, é sobre isso. Então, Mas- quer dizer que nós, atores, a gente não pode mais emprestar o nosso corpo pro Não, mas personagem. então, mas uma das grandes polêmicas foi exatamente sobre essa questão, né? De que assim, de que as pessoas comentaram de que ele estava subindo no palco para abusar de um direito, né? Porque assim, se você assiste os vídeos, tem algumas piadas que são bem pesadas. Não que eu ache assim. Não que eu esteja apoiando ele ou alguma coisa do tipo, ou sendo contra. Eu acho que a questão, na verdade, eu acho que, de uma certa forma, pelas coisas que ele falou, ele escolheu também pisar nesse caminho. Porque ele já sabia, eu acho que, onde estava pisando. Ele só não sabia que seria tantos anos de cadeia e que o preço do processo seria tão grande. Mas eu sinto que ele sabia onde ele estava pisando. O que eu comentei, porque o Fernando ele levantou uma questão assim dos atores em si, né? Tem que Sim. tomar cuidado no que faz. Mas assim, nós atores, quando a gente estuda, né, a fundo, é sobre isso. Não, Você eu tá entendi o que você emprestando quis seu dizer. corpo pro Mas é personagem. diferente, né, E Fer? antigamente poderia se fazer papel de preto, de gago, de mudo, de homossexual, Hoje de não trans. Hoje não pode. Hoje é direcionado exatamente para o público. A gente Aí teve uma virou chato atriz pra que, na caramba, minha né? questão, ela é transexual, é linda, maravilhosa, mas tem muito para estudar ainda como atriz. Porque ela fez uma novela, no meu ponto de vista, ficou muito a desejar, mas eu acho que por ela ser trans, ela estava lá. E tinha outros artistas, outros atores muito mais capacitados. Sim. Não, eu entendo o que você quis Você dizer. entendeu? Mas eu é claro, acho. ela merecia porque ela é trans, tem que aparecer. Concordo, a Nani People também é trans. Sim. Mas a Gente, Nani mas a People dá uma internet tá aí surra pra todo de atuação. mundo. Sim, mas viu, eu isso acho que eu que tô falando. eu acho que o que pesa mais é porque ele não tá atuando ali uma novela do Manuel Carlos que deu pra ele uma Sim, fala. eu sei. É assim, Ele foi tá criada. escolhendo Então, o- assim, houve o tempo, o que tá pesando é exatamente isso. Houve o tempo dele escrever, dele ler, dele ter Não, certeza eu que era não aquilo que ia passo falar pano por ele. pra poder entrar no palco. Sim, Mas aí é a mesma coisa. Ele criou esse texto. Sim, Tudo bem. Mas o cara que fez a novela da Cia Moça também criou Sim. aquele texto. Ele teve tempo de ler. Por que ele está sendo processado? Porque quando fez a novela da Senzala também não foi processado. Mas sim. o Léo Lins está Ô, Fer. mas ele. Não, ele também criou um texto. Então, mas eu acho que Então, entra na questão da adaptação, Mas, ó, Fer. eu vou entrar numa questão agora que também é um pouco polêmica da parte artística, porque assim, a gente tem esse lado do Léo Lins que realmente ele escreveu, ele gerou essa polêmica e tudo mais. Alguns acabam apoiando, outros falam, foi, já sabia que era desse jeito e foi. Mas vamos entrar na questão do nu artístico. Que teve um nu artístico num teatro, onde pais levaram crianças Ai, e gente. todo mundo foi e falou assim: é um absurdo o pai levar, que não sei o quê. Mas sabia que era assim. É horrível. Só que não estava levantando a questão de sexualidade, não estava erotismo, não estava fazendo pornografia A maldade tá na cabeça de A quem maldade- assiste. de quem assiste. É. Porque Mas assim, eu o acho pai que- e a mãe, quando vai tomar banho, o filho acaba entrando. Não tá tendo Sim, mas ato sexual. ainda é mas tá diferente, entrando. Fer. Eu Sim, acho que não, ainda é eu sei, diferente. eu sei. Não, Mas o que eu tem, estou não entra falando nem no é assunto. Porque Sim, exatamente. Então, É, Se eu sei, eu não vou levar você. exatamente. então, mas aí que É. tá. É essa É. questão. Tudo é polêmica, gente. Tudo vai. O óculos que você coloca não é o mesmo óculos que ele coloca. Mas que outro depende, coloca. Fernando, porque assim, ó, quando você entra, é diferente você, tá escrito que nem o Fernando falou, tem ali uma indicação dizendo, ó, vai ter no artístico, você não sim. vai entrar com a criança, tá? Exatamente. Tem ali. Mas colocar Mas um é- artista no meio da rua outro dia. Não, mas eu falo assim, não, o que eu quero dizer assim, tem uma coisa diferente da questão do nu artístico, por exemplo, ou do cara subir num palco e falar, você é um preto sem vergonha, sabe assim? Não que eu esteja falando isso, tá, gente?
Você tá entendendo onde eu quero chegar? É diferente, a intenção da situação. Não, sim, eu Você entendeu? concordo. São intenções diferentes. O que tá pesando na história do processo dele é a intenção das palavras dele. Mas o que eu quis. E o que eu achei, não que eu concorde com o que ele falou, eu não concordo e também não discordo, porque na verdade ele faz uma comédia que eu mesmo não assistiria, igual o Fernando falou. Você iria? Não vou, não gosto, não assisto. Não vou processar porque eu não assisto. Simples. Gente, se cada um ficar no seu quadrado, não tem esse tipo de Então, polêmica. assim, eu só acho que o valor foi muito alto, que ele mereça a correção. Eu acho que, assim, dependendo se foi um crime, né? Porque a gente já sabe que hoje o racismo é crime. A gente sabe que a questão do nordestino, que tem um nome, como que é? Xenofobia é crime, a gente sabe que homofobia é crime. Então, assim, se houve um crime, ele tem que ser castigado. Gente, mas convenhamos, O num problema país foi o onde uma peso. pessoa mata e não vai preso, e um crime por então. isso vai, é absurdo. Não, o pior é que, assim, Verdade. não, ir preso, eu acho que até Você percebe mais que os 8 valores anos. do O que lugar choca já é o tá... peso, você entendeu? O que choca é o peso do processo. Não é nem o processo em si, porque eu acho que o castigo, se foi um crime, tem que ser. É pequeno, é grande. Eu acho que realmente, igual a Leite falou, tem crimes absurdos que não são. O mas Brasil ele tem, tá chato em todos os sentidos. Eu achei que as leis são tudo desavesso. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Jogar na mesa outra coisa aí, ó. Agora a gente vai ter que ser rápido, hein? Teve essa semana aí o caso do avião que caiu na Índia e teve um sobrevivente. Milagre, hein? Pra mim, isso é premonição. Ele vai ser marcado e vai morrer no próximo. Meu Deus, gente. E parece Ou no que, cara, acidente de carro. parece Pelo que amor de eu Deus. li alguma coisa que o rapaz que estava do lado dele tinha sobrevivido a alguma outra coisa. Olha lá, Meu tô Deus. falando que é Mas o premonição. cara morreu dessa vez. O filme Premonição E ele existe. sobreviveu. O filme Premonição existe. Gente, eu penso o seguinte: a hora que chega a sua senha, já era. Se não Gente, chegou a senha dele, Mas às vezes agora chegou a ser sim. só do piloto, não. Mas, gente, ó, Né? não é só o que eu vou falar. não, ninguém morre na porque, assim, véspera. O casal de Americana, que foi no helicóptero com um filho, o helicóptero caiu, morreu o casal, o filho tá vivo. Você entendeu? O avião da Chapecoense caiu, sobreviveu, teve gente sobrevivente. Mas tem casos. E que foi morre todo engraçado mundo. que também o Chapecoense foi um cara. Foi, E depois o cara morreu num acidente de avião. Não, teve mais gente. Teve mais gente. Teve na mais? Chapecoense. Tá. Pra mim era só ele Não. que tinha sobrevivido. Mas ele também já morreu, né? Não, Um deles. Um deles Parece que morreu teve no No acidente de avião. Não, os gente, não outros- chegou a senha, não tá na hora ainda. Então. Não adianta. Eu acho que assim, eu acho que assim, às vezes a vida imita a arte, né? Tem um filme, eu até comentei com vocês, né, do Shyamalan, que fala exatamente isso. O Bruce Willis, a trilogia, né? O primeiro Corpo Fechado com o Bruce Willis, que ele sobrevive a um acidente de trem. E ele é o único sobrevivente e tudo mais, né? Então acho que às vezes a vida imita a arte, né? Porque imagina, Cara, qual a possibilidade? Andando, Saiu. Então, cara, Tem. O pessoal qual a levou. possibilidade, né? Como agora, que nem aquele avião de Valinhos, que pirulitou, caiu, morreu todo mundo. Então, assim, é o filme Premonição em vida real. Sim, Então, a vida Vida real. É isso imitando mesmo. a arte. Sim. Gente do céu. milagre, né? Jogar outro tema na mesa, vamos. Vai lá. A gente faz rápido aqui. Festa junina, que o pai agrediu o pai de uma outra criança. invadiu Esse é o as assunto crianças bom. Dançando, pegou o menino lá pelo pescoço. E aí os outros pais, acho que foram em cima pra bater nele. Sim, depois que ele saiu, derrubou ele. Isso é um absurdo, né? Gente, uma criança de 4 anos. Isso é um Vamos lá. absurdo. Porém, todavia, entretanto, o que saiu é que o filho dele sofria bullying por conta dessa outra criança. O filho dele é um ano mais novo, parece. Filho ou filha? Enfim. E aí diz que os pais não fizeram nada, a escola também não fez nada, e aí ele perdeu a cabeça e foi lá e fez, né? Justiça com as próprias mãos. Porém, é complicado. uma criança de 4 anos. Eu acho que assim, pra você não perder a cabeça, muda de escola. Eles foram agora expulsos e vão ter que mudar de escola. Obrigatoriamente. Mas eu acho isso um absurdo, porque assim, eu vi uma matéria também recentemente de um pai que tomou as dores do filho, porque o filho apanhou de um outro amigo dentro da escola e não aconteceu nada. Ele deu uma ré e atropelou quase. Meu Deus, jovem. gente. Ele desceu do carro e ainda agrediu. Então, assim, pra que eu tomar acho que assim, conclusões com as próprias O mãos? que acontece é o seguinte, É errado. hoje, os pais de hoje
são os que sofriam bullying ontem. Vocês concordam? Na nossa época a gente sofria bullying, mas não existia, não tinha esse nome, bullying. Mas eles sofriam na escola um certo ataque, digamos assim. Não era bullying o nome, E aí mas acontece sobre... agora com o filho, ele toma as Agora dores. eles tomam as dores, Só porque pode. aciona gatilhos, Aciona né? gatilho, sim. Então ele toma as Mas, dores. gente, não pode, gente. A dica é, a gente quer a todo momento, a gente quer socar a cara das pessoas, a gente quer matar, a gente quer, mas você não pode fazer. É por isso que existem terapeutas, né? Muda de escola, cara. Muda, não é legal. Tudo bem, assim, tem gente que tem dificuldade de mudar de escola, porque assim, se principalmente Você for muda uma toda escola a de rotina, estado, na verdade, né? não é só isso. Tem É. gente que é de escola de estado. Dificulta. E Gente, escola pública, gente, não muda assim. Mas eu vou abrir um outro lado aí, que assim, o pai tá totalmente errado, eu concordo com vocês. Sim. Embora na minha criação, meu pai falava assim, ó, se apanhou na escola, apanha em casa. Então, se for uma briga, bate. Era a regra. Exatamente. Né? Então, eu já não arrumava briga, porque eu sabia que ia apanhar 2 vezes. Então, mas existem 2 gatilhos também aí, né? Porque tem o pai, tem o pai do menino que sofria bullying, que foi lá e agrediu o menino, mas tem a família do menino também que não fez nada. Então, é isso que Porque eu ia- também tava tomando as dores. Eu ia Então, comentar ó. assim, ó, eu como pai, se eu tenho 2 filhos, um de 14, uma de 7, de 8, e se acontecesse algo, primeira coisa, como ir pra escola, se acontecesse de novo, eu ia lá na porta e esperar o pai chegar e falar, olha, eu já pedi pra escola avisar, não avisaram, meu filho ou minha filha tá apanhando do seu filho. Por favor, toma uma providência, porque se fosse ao contrário, você também não gostaria. E se não acontecesse Se não nada, acontecer, boletim de desce ocorrência. boletim de ocorrência. E- É. Exatamente. Só que aí, boletim de ocorrência também contra a escola. porque E eu a quero escola deixar uma mensagem tá aqui, ó. sendo conivente, com a Conivente, situação, exatamente. com a corrupção E eu vou deixar dentro da escola. Sim. E a escola E eu vou tem deixar uma obrigação de mensagem resolver. aqui. Pais, parem de ser bundões. Verdade. Educação vem de casa, ensinamento é na escola. Vocês estão querendo deixar a educação Pra e escola. ensinamento tudo na mão da escola. Larga de ser bundão e educa seu filho. É E muito isso. cuidado também para não perder o seu direito, né? Eu acho que a partir do momento, por exemplo, esse pai, ele tava todo no direito ali, né? Porque ele era o filho que tava sofrendo ali o abuso, né? Ele podia ter saído por cima da situação. Agora, Perdeu Imagine, a razão, na verdade. perdeu a né? razão. Gente, e é tão bonito que nem assim, ó. Se seu acontece filho o tá quê? brigando na escola, o que é bonito fazer? Fala, filho, não é legal fazer isso. É, Converse então. com o filho. Porque, gente, essas crianças serão adultos. sim, Exatamente. E no nosso país, que as leis são assim, perfeitas, maravilhosas, né? Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. E tem uma coisa que assim, ó, o pai desse aluno agressor, é importante ele intervir, porque uma hora o filho dele vai ficar alguém que vai dar uma surra nele. É, e aí tudo acaba em briga, Entendeu? pode acabar em Isso morte. não tem que dar o Imagina, pelo amor de Não, Deus. porque agora, posso falar? Existe um outro lado agora. Esse menino que apanhou do pai, você já imaginou a vida dele a partir desse instante? As outras crianças vão começar a ver ele na escola como um vilão. Você tem essa ideia? Então, a gente também tem esse lado, porque às vezes o menino agredia muitas vezes, porque também não é tudo uma base de estudo psicológico, né? O menino também, muitas vezes, já vem de um gatilho acionado ali, sei lá. Porque ninguém agride por agredir. Ai, Né? não, tem criança que agride por gosto, pelo prazer de ver o outro Então, sofrendo. mas Tem. se você analisar de fatores Tem criança psicológicos, que é. possivelmente é uma criação de casa, possivelmente, você entendeu? Então, assim, são coisas que já foram crescentes dentro Sim, de isso daí a casa. gente Olha, sabe sim. que é de dentro de casa, É, exatamente. Então, mas É. tem muita coisa que não é assim. Porque assim, eu tava vendo uma matéria sobre a Suzanne von Richthofen, voltando. Ela tinha Uma predisposição. não é uma predisposição. É essas horas que eu acredito em outras vidas, sabe, também. Porque assim, ela teve uma boa educação, teve as melhores escolas, os pais eram amorosos, e ela fez o que ela fez. É. Então, assim, Mau caráter, né? muito Mau complexo, caratismo, gente. né? É muito complexo. É porque difícil você entender. nunca vai entender o Que que passa na está se cabeça do passando outro. na cabeça do professor. É bem isso. Uma criança, né, que matou os pais. É. Como você vai entender os pais? É complicado, gente. É muito chegou ao complexo. fim da polêmica de hoje. Escreva aí se você gostou, compartilhe. Coloque seu comentário. Não. Se você quer que a gente coloque na mesa um assunto aí, manda pra gente que a gente coloca também. E hoje, no dia de hoje, é por aí que a gente vai ficar aqui. Um beijo enorme pra vocês e até Beijos. mais.